Então vamos lá, mais uma aulinha, aprendendo agora o rostinho da nossa boneca. Bom, aqui eu dei um fundo no olho, passei todo branco, tampei tudo, pra mim mesma riscar o olhinho do jeito que eu queria. Pois na hora que eu risquei, eu não gostei do jeito que ficou, eu preferi mudar, então eu passei toda a tinta branca e risquei novamente o olhinho. Essa primeira base redonda, que é a cor do olho. Depois a gente vai fazer a menina do olho, né? Que é aquela bolinha preta. Eu resolvi mostrar pra vocês no vídeo as cores que eu usei nessa boneca, tá? Então aqui, ó, tinta de tecido. Essa daqui é a laranja, tá? O azul do olho, eu usei azul turquesa. Pra bochecha, eu usei rosa bebê, tá? Eu usei na sombra, né, dela, eu passei esse salmão, tá? O preto, o branco, pra sobrancelha, pro nariz, onde mais que eu usei? Eu fiz uma sombrinha na pálpebra, né? Eu usei esse aqui, esse chama Siena Natural Fumê, tá escrito aqui, tá? Foi o que eu usei. E pra fazer a sombrinha na boca, né, o contorninho lá da boca, eu usei o sépia, tá? Foram as cores que eu usei. E aí os pincel. Eu usei esse Condor, aqui ó, 6 Condor 462 Cerda Brasil, pra fazer a bochecha é o que eu uso. O que eu pintei foi com esse daqui, ó. Ele é da Castelo, é o 0 da Castelo C521. Foi esse que eu usei para pintar. E o que eu uso para fazer contorno, para fazer os cílios, até os pontinhos da sarda, é esse aqui, ó, 0315 da Tigre, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês procurar, se vocês quiserem comprar desses mesmo aqui. Ou não, vocês procuram que se adapte melhor ao seu modo de trabalhar. Isso, bem assim. Na hora que a gente estiver pintando, a gente ajusta totalmente o tamanho de cada pedaço. Começo pintando com o azul, que esse olhinho vai ser um olho de uma bonequinha de olho azul. Então, eu pinto toda essa volta. Lembrando vocês que não é necessário aquela coisa de olho perfeito, né? Aquela coisa de um ser idêntico ao outro. Não existe isso nem em nós, seres humanos, né? Não somos perfeitos. Então, o nosso trabalho artesanal também não tem que se ficar muito preso a isso, né? Porque aí você não consegue sair do lugar. Entendeu? Você vai se ajustando, vai arrumando. É lógico que no primeiro pode ser que haja algum defeito, você perceba que teve algum erro, para que no próximo você possa estar melhorando, tá? E você vai pegando os macetes, os truques conforme você vai fazendo. A experiência, né, nos leva à perfeição. Lembrando que nem sempre devemos se preocupar totalmente com esta perfeição. A arte, o artesanato não se copia. O artesanato, a arte, ela é feita por inspiração. Então, você vai trabalhando, você vai também trabalhando com o artesanato com a experiência, né? Aos poucos vai se adquirindo experiência. Eu pinto os rostinhos sempre assim, com eles no meu colo, né? Bem perto do meu rosto. Então, aqui ele está em cima da mesa. Eu estou procurando o ângulo que fica melhor para que vocês possam ver, o ângulo que a máquina possa ver. Então, é diferente, viu? Dá muito mais trabalho pintar e ficar os dois olhinhos iguaizinhos, tá? Mas a gente tenta fazer o máximo possível para ficar melhor. Tá? Então, com o pincel mais fininho aqui agora, eu faço o contorno dos olhos. Com este mesmo pincel, eu faço os cílios. E aí, você vai ajustando para ver se tá ficando igual. Veja que não é difícil, é um olho básico, tá? Bem básico.
Você pode fazer esse contorno embaixo, como também não fazer, viu? Quando faz o contorno embaixo, dá a impressão de um olho maquiado, né? Se você quer uma coisa mais básica ainda, não precisa fazer esse contorno. Eu gosto de fazer particularmente para deixar um olho mais aparentável, mais bonito. Mas aí vai do gosto de cada um. Aí você vai fazer os seus testes. Se um lado engrossou um pouquinho mais, você vai lá no outro, engrossa também. Se tiver mais fininho, aí você vai engrossar o lado que ficou mais fininho para poder ficar ajustado. Eu contorno também essa parte aqui para destacar mais a cor do olho. E agora a gente faz um sombreadinho com branquinho, né? Você esfumaça um pouquinho ele na sua mão mesmo, no peito da sua mão. E vai dando uma contornada em volta da bolinha preta pra tá dando uma esfumaçada lá, ó. Vai dando um brilho no olho, né? Pra não ficar aquela coisa só, o azul. E assim também na parte de baixo. Agora o brilho do olho, que dá toda a diferença. Deixa esse olho vivo. Pincel, a pontinha bem fininha. Vamos começar a fazer os cílios. Como já vai estar riscado, né? Então fica mais fácil de você acompanhar. Por isso que eu já deixo riscado também os cílios antes de pintar. Conforme eu passei para vocês na aula anterior. Se quiser colocar mais cílios, se quiser colocar maior, fica lindo também. Também tem a possibilidade de você colocar o cílio postiço aqui, tá? É só colar com a colinha de silicone bem pouquinho e você cola os cílios postiços. Mas aí essa boneca vai deixar de ser brincável, porque esse cílio postiço vai sair na mão da criança, né? Com certeza. Se for uma boneca decorativa, você pode usar o cílio postiço. Agora eu vou usar esta cor para estar fazendo a sobrancelha dela. Tá vendo que são tracinhos pequenininhos? Você vai contornando, né, o risco que já está na boneca. Tentando ficar de uma forma que as duas fiquem iguais. Lembrando que nem nós temos as sobrancelhas idênticas. E aqui, gente, é algo artesanal. Não é uma estampa, não é um decalque, nada. É algo pintado à mão. Tá vendo que aqui eu vou tentar ajustar um pouco mais a sobrancelha para ficar mais próxima uma da outra, tá vendo? Para não prolongar muito, então vamos ao próximo passo. Esse risquinho da pálpebra dá pálpebra, né? Dá um charme a mais no olhinho da nossa boneca. Com o narizinho também usamos a mesma tinta. Como já tá riscado, então fica mais fácil de fazer. Tá vendo que o nariz também é bem básico. Para que o trabalho seja mais rápido, para que renda mais e você tenha mais produção, tá bom? Esta é a nossa intenção, fazer bonecas para vender. Agora a boquinha, aqui eu tô usando esse, é um tom de laranja. Então, você vai fazer o contorno em volta do dentinho que eu já tinha deixado pintado.
E aí, na hora que você estiver pintando, você vai ajustando, tá? Nenhuma boneca ficará igual a outra boneca. Com o mesmo risco, você vai modificar sempre a sua boneca, não tem como, tá? Porque acontece de talvez entrar um pouquinho mais de tinta de um lado, entrar do outro, aí você vai ajustar essa boquinha, o olho, o que for, e vai acabar ficando um diferente do outro. Aqui, né, eu uso, ou pode ser um marrom, pode ser um sépia, você faz como se fosse a sombrinha, né, da boca, porque ela tá aí aparecendo o dentinho, né? Tenho sempre uma sombra, né, na boca, entre o lábio de cima e o lábio de baixo. Tá vendo que aí eu fui aumentando a boquinha do outro lado, né? E depois você vai dando uma esfumaçadinha, sabe? Como se ficasse meio que um sombreado, não ficar aquela coisa batida, riscada, né? Você vai dando uma esfumaçada. E aí você vai pegando jeito com isso também, viu? Você vai testando. Vai testando, faça várias cabecinhas, né, de boneca e vai testando. Usa frente, usa atrás, né? Nesse momento para aprender, é necessário você testar até ver, não, desse jeito aqui fica legal. Se eu usar este pincel, fica legal. Vai se ajustando. Foi assim que eu aprendi. Aí com branquinho você faz um brilho no lábio, né? Se não tá bom, você vai lá, pinta de novo, põe um pouquinho mais de tinta, vai tentando ajustar. Se eu achar que eu coloquei muito branco, eu vou lá, pego mais um pouquinho do laranja. Se eu achar que tá faltando um pouquinho do branco, tá faltando um pouquinho mais de brilho, eu vou lá e coloco mais um brilho. Cantinho da boca. Eu gosto de usar o preto mesmo, viu? Pro cantinho da boca. Mas você pode usar também o marrom. E esse é um risco mais fininho, que é só a divisão entre um lábio e o outro. Você pode optar por esse contorno embaixo, como não optar também, tá? Aí vai, fica ao seu critério. Se você quer uma boquinha mais suave, ou se você quer algo um pouco mais forte, você coloca. Neste caso, para esta boneca aqui, eu resolvi colocar, até mesmo para mostrar para vocês que tem essa opção. Tá vendo? É um risco bem fininho que você vai fazer para se tornar um contorno do lábio, né? Para ficar bem demarcado o formato dessa boca. O pele, para tá fazendo a pálpebra em cima. Só um esfumaçadinho para dar um coloridinho a mais. Lembrando, gente, que por que você carrega um pouquinho mais na pintura? Quando essa bonequinha for ser lavada, ela vai desbotar um pouquinho, não vai sair a tinta, mas sempre desbota. Como a gente compra um pano de prato pintado, sempre acontece, né? De quando você lava, sai um pouquinho da tinta, desbota um pouquinho. Então a gente já deixa um pouquinho mais demarcado para que fique mais visível depois e não perca, né, o encanto dessa pintura desse rosto tão rápido. Uma sombrinha no nariz, tá vendo? Você faz bem assim, só para insinuar,
né, o ossinho do nariz aqui, ó. Se ficar muito, pega o branco, dá uma clareada, tá? Coloca um pouquinho de brilho, para que fique esse nariz com um pouquinho de brilho, que seria o branco. Eu achei que faltou um pouquinho no lábio, coloco mais um pouquinho. Agora eu vou fazer aqui, ela é como se ela fosse sardenta, né? Tem um pouquinho de sarda. Então eu deixo ela um pouquinho mais manchadinha aqui, assim, aonde eu vou estar colocando as pintinhas da sarda, tá? É uma sujeirinha de nada com o pincel que você vai fazer em volta. Olha como que vai ficando charmosa. Quero mais sombra, eu vou dando um toque, uma cor, tô achando ela um pouco desbotada, vou dando uma sujeirinha assim com um pouquinho de pincel e vou dando uma esfumaçada aonde eu acho que eu devo colocar. Aqui nesse pedacinho abaixo do nariz, entre o lábio também, como se fosse uma sombra mesmo, tá? E você vai ajustando as cores também, viu? Você vai fazendo testes. Aí com este pincel agora, nós vamos fazer a bochechinha rosada, né? Eu uso rosa, esfumaço bem aqui na minha mão, tiro bem o excesso. E aí, em movimentos circulares, você vai fazendo a bochechinha. Se você quiser mais escuro, muda o tom do rosa. Se a pele for uma pele mais escura, você vai usar um tom mais escuro de rosa. No queixinho eu também gosto de colocar um pouquinho. E aí, com o restinho da sujeira de tinta que tem, né, no pincel, você vai fazendo em volta do rostinho, tá? E aí está pronto o nosso rostinho. Vamos dar mais algum detalhe, que é as sardas. Com o mesmo pincel, a mesma tinta que eu ocupei para fazer a sobrancelha, eu faço os pinguinhos. Tá vendo que não precisa de pinta bolinha, não precisa de nada. É um pouquinho de tinta no pincel e você vai esparramando adequadamente a sarda. Se quiser com mais sarda, coloca mais. Se quiser com menos, coloca menos. Mas aí eu mostrei para vocês todas as opções que nós temos. E ficou linda, não ficou? Vamos dar mais aqui uma sujeirinha. E assim está linda a nossa bonequinha. Bom, pro cabelo eu usei a lã, eu usei a Cisne de primavera, cor 830, tá? Eu usei um novelo, é uma lã marrom, você pode usar qualquer tom de marrom, tá? A minha régua, essa minha régua de madeira que meu marido fez pra mim, ela tem 32 centímetros, tá? Então, ao total, a volta toda fica com 64 centímetros o fio do cabelo, no caso, né? Vai se tornar o fio do cabelo. Pra essa mechinha do cabelo dela que eu ocupei, eu usei 20 voltas de lã amarelo bebê, tá? E pro cabelo todo foi um novelo de lã. Pra franja, foram 30 voltas de lã, pra franja com 14 centímetros, tá? Na minha régua de 14 centímetros, então a volta toda, o total é 28 centímetros, né? Só que a gente amarra no meio a franja. 45 voltas de lã marrom para a lateral, para dar volume no cabelo. Então, além deste novelo de lã, eu usei um outro novelo de lã da mesma cor, com mais 45 voltas de lã marrom, né, dessa cor, para fazer a lateral, o volume a mais que tem no cabelo dela. Aqui está a régua, eu corto no meio, tiro os fios, aqui estão todos os fios, e eu uso a chapinha para alisar. Se você quer o cabelo mais enroladinho, você usa a lã do jeito que ela veio, ao natural. Como não, a gente quer o cabelo aqui mais lisinho, então nós vamos passar a chapinha, dessa forma como eu estou passando. De mechas a mechas, não tudo de uma vez, tá? Não precisa deixar muito tempo a chapinha parada no cabelo. Aqui o vídeo está mais corrido para poder ir mais rápido, viu?
Então, aqui, olha, eu enrolei, mostrando pra vocês como que eu enrolo neste meu suporte adaptado pelo meu marido pra enrolar o cabelo. Aqui são as voltas do cabelo, o amarelo bebê, pra colocar nessa mecha do cabelo da Ana, né? Tá vendo? Olha, você fica com o cabelo mais comprido e aí sempre, no caso aqui, passando a chapinha pra ficar liso. Agora vamos à máquina de costura, tá? Eu coloco ponto miúdo, a cor você já coloca um marrom, né, pra costurar. E vai de pouquinho, bem devagarzinho, vai ajustando os fios, separando um pouquinho para não costurar tudo de uma vez. Vai separando um pouquinho eles. E costura todo o cabelo. Bem assim. Pronto, já está costurado o nosso cabelo. Agora aqui, né, marquei aonde que eu vou colocar a franja. Eu uso sempre cola de silicone líquido. Esparrama onde eu quero que o cabelo fique mais grudadinho. Usando uma agulha de boneca, uma mais fina, para você poder costurar o cabelo. Prende a mechinha pro lado. E agora nós vamos costurar e prender. Eu costuro com o próprio fio da lã, pra não ficar parecendo linha nem nada, fica parecendo realmente mais uma costura mais natural. Às vezes fica meio difícil de passar assim mesmo, mas essas agulhas são bem resistentes, só por um pouquinho de força e puxar pra sair, tá? E você vai dando pontinho pra segurar esse cabelo. Vamos dar mais um ponto para ir segurando bem, para não correr o risco da criança puxar esse cabelo e sair o cabelo, a boneca ficar careca, né? Então, além da cola, também a gente dá o pontinho. A lã, ela é meio complicadinha para colocar no buraquinho da agulha, mas dá-se um jeito, viu? Agora aqui, ó, eu já vou começar a colar a parte de trás da cabeça. Passa a cola em toda a parte de trás. Nem muita cola, nem pouca cola, tá? Onde que vai ficar colado o cabelo, para não ficar aparecendo o tecido da cabeça, né? Olha como com o cabelo costurado é muito mais fácil de se trabalhar, tá vendo? Você ajusta na mão. Agora aqui na frente eu vou enrolar um pouquinho, porque na frente sempre fica mais bonito, mais cheinho, né? Então você enrola. Aí você vai ver pra que lado que fica a mechinha do cabelo da Frozen. Né? Aí você vai ajustar. Então, vamos jogar aqui pro lado esquerdo. Aí você vê bem o meio da cabeça, né?
e coloca essa costura bem no meio da cabeça. Ajeita bem. Dá uma apertadinha, porque assim a cola, né, adere na lã. E agora vamos ajeitar na frente. A franja nós vamos embutir por debaixo do cabelo. É tudo uma questão de jeito, viu? Que eu não quero que fique tão aquela entrada na cabeça dela, então eu vou pôr um pouquinho mais pra frente esse cabelo. Com um pouquinho mais de cola. Você ajeita e tampa pra não ficar muita entrada no cabelo dela. Você pode fazer uma franja mais solta, uma franjinha mais reta, aí depende do gosto, daquilo que você pretende fazer, tá bom? Então, aqui no caso, eu estou explicando pra você como eu faço uma franja embutida, né? Ela tá embutida, que agora eu vou prender a lã, o cabelo, né, da franja, mais pra trás, pra poder ela não ficar aparecendo as pontas da franja. E ajeitando com paciência e dando pontinhos para prender. Aqui é uma questão de bem com jeitinho mesmo, tá? Então, você vai dar um furo com a agulha e vai dando pontos, amarrando essas pontinhas da franja. Dá uns 2, 3 pontos já é o suficiente para prender, porque já tem a cola também, né? Isso, agora você entra com a agulha e sai em outro lugar para não ficar a ponta da linha da lã aparecendo. Agora é só ajustar o cabelo para tampar essas pontinhas da franja. Um pente largo, dá para você pentear. Depois você vai separar, né, a mechinha branca, para não ficar toda misturada com outro cabelo, você vai separar ela na hora de fazer a trança, tá? Aí você deixa bem na frente, dos dois lados, olha aí, bem ajustadinho para depois fazer a franja. E agora nós vamos costurar a parte de trás. Tem que virar ela aqui para mostrar para vocês, para ficar bem fixo, né, a parte de trás. Agora, você vai dando pontinhos e vai prendendo na cabeça e passa pela lã e vai dando pontos de... ponto atrás que fala, né? Você vai lá na frente com a agulha e volta de novo. E vai mais à frente um pouco, volta de novo, isso é o ponto atrás.
Às vezes é preciso limpar um pouquinho a agulha, porque pega um pouquinho de cola de silicone. Bem com paciência para fazer o cabelo, viu, gente? E aí chegamos ao topo da cabeça e a gente arremata aqui para acabar de prender esse cabelo. Pronto. Sai em outro lugar e corta a linha. Depois você vai penteando, vai ajeitando com o pente. Fica bem assim, tá vendo? Bem separadinho, ó. Por isso que ajuda a costura da máquina, né? Imagina, até a criança vai poder pentear esse cabelo, fazer trança. E aqui ela está pronta, já feito a trança, é só separar a mechinha. E ficou linda, não ficou, gente? Eu espero que vocês consigam fazer, usando outras formas também de colocar o cabelo. E ao longo do tempo aqui junto no grupo, nós vamos aprendendo a fazer mais outros penteados nas nossas bonecas. Um beijo para vocês e vamos lá que eu tenho um recadinho para você.